Estamos começando a turma do bate-bola com estes destaques. 42 dias depois, o Galo volta de cara nova ao Independência. 42 dias depois da última partida, e vamos chamar a equipe do jogo. O jogo vai começar às 9h, um pouco mais cedo, Cruzeiro 9h45, começando com o Cláudio Rezende. Boa noite, Emanuel, amigos da turma do bate-bola, o Thiago Reis, que está acompanhando aí o adversário do Atlético Paraná Clube. Olha, o Atlético, Emanuel, é realmente um time diferente que o torcedor vai ver em campo hoje em relação àquele do dia 13 de junho, quando venceu o Ceará de virada no Independência, naquele jogo mesmo. Um dos gols foi marcado pelo Roger Guedes, que já não está aqui mais, e o Atlético hoje, além de tudo, desses últimos 2 jogos, em relação ao time que jogou em São Paulo contra o Palmeiras, vai ter 3 alterações. 2 forçadas por jogadores que estão suspensos. A outra é o retorno do Léo Silva à defesa, uma opção do técnico Thiago Largue pela experiência do Léo Silva, que deixou bem claro, a gente trouxe a entrevista dele hoje no Rádio Esportes. O Léo Silva deixou bem claro o seguinte: ele não está voltando antes da hora, não. Ele está voltando dentro do prazo, já treinou a semana passada e nós acompanhamos os treinamentos do Léo Silva. Ele foi para Porto Alegre e depois em São Paulo para treinar, para hoje estar apto a jogar com o time. Já que o Atlético emendou a viagem, se o Léo Silva ficasse em Belo Horizonte semana passada, aí ele não teria como treinar. Ele viajou, ficou fora até do banco nos 2 jogos, mas hoje está de volta o Léo Silva. Ficava aquela dúvida: quem vai sair? O Juninho, que teve o erro individual, ou o Gabriel, que vem sendo muito criticado, que não vive uma boa fase o Gabriel? Vai permanecer o Gabriel. E essa dupla Léo Silva e Gabriel, eles já têm um entrosamento, né? Eles já jogaram muito tempo juntos, formava aí muito tempo a dupla titular do Atlético, Léo Silva e Gabriel. E lá no meio campo, sem o Luan, o Davi Terans vai ter a oportunidade pela primeira vez do lado da torcida, o Ceará também pela primeira vez ao lado do torcedor. O Terans, pelo que a gente observou dos treinamentos, ele vai jogar como meia, jogador para armar o time. O Tomás Andrade, que vai ser outra novidade, joga por um dos lados do campo. Tomás Andrade vinha atuando mais pelo lado direito, ele é canhoto, até por uma característica dele cortar para dentro e chutar. E aí, neste caso, o Ceará ficaria pelo lado esquerdo, mas os dois podem inverter durante o jogo. O Atlético, portanto, não vejo muito mistério. O Vitor ficou fora dos 2 treinos. O Vitor não treinou nem segunda nem ontem, não foi a campo, mas a informação do Atlético é de que ele estava fazendo só um trabalho preventivo, recebeu uma pancada no tornozelo. O Vitor deve ir para campo normalmente no Horto hoje. Vitor, Patrick, Léo Silva, Gabriel, Fábio Santos, Zé Wellison e Elias, 2 volantes, assim como o Atlético jogou lá em Porto Alegre, porque em São Paulo teve mais um volante, que foi o Galdesani. Hoje vai com 2 volantes, o Terans, o Tomás Andrade, o Ceará e o Ricardo Oliveira. Até pela característica do jogo. Não sei se você concorda, Léo Figueiredo, Emanuel, mas pela característica do jeito que o Paraná, o Atlético está esperando o time do Rogério Micali, ele optou pelo Tomás Andrade e não pelo Lucas Cândido, que seria um volante. Vai com Tomás Andrade porque o adversário deve vir muito retraído. É um jogo diferente, né? Dos jogos que o Atlético pegou contra Palmeiras e Grêmio, adversários mais qualificados, e jogando em casa, o Galo tem de se impor. Com essa formação, Cláudio, eu acho até que ele pode variar um pouquinho. Você falou do posicionamento do Ceará e do Tomás Andrade, que podem inverter, né? Tanto lá direita e esquerda, e o Terans ficaria mais centralizado, e eu acho que o Terans vai ter muita companhia do Elias. Porque imagina o Atlético pressionando muito o Paraná e o Elias jogando mais adiantado, com o Zé Wellison ali protegendo a zaga. E que agora, a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de falar, que boa contratação tá aparecendo esse menino, né? Sem muito cartaz, ele é muito simples, ouvi ele em entrevista com o Cláudio, né? Fala mansa e tudo, mas bom jogador, chegou num time que tá sendo remontado, com uma defesa que geralmente fica muito exposta, e ele tem jogado bem. Até o momento tá se mostrando boa contratação esse Zé Wellison, que hoje vai ser o volantão ali na frente da zaga, e bom retorno ao Léo Silva, hein? Quem diria, falei aqui no plantão da cidade, no início do ano eu comecei fazendo o seguinte comentário, que o Atlético precisava montar uma nova zaga
para não depender do Léo Silva, para que o Léo Silva encaminhasse uma última temporada, começasse a pensar na aposentadoria, no cargo que ele vai ocupar no Atlético quando parar de jogar. Mas tantas foram as mexidas e a falta de qualidade na defesa do Atlético, que a volta do Léo Silva é importantíssima e tomara que ele volte bem. Muito mais até do que o futebol que ele possa apresentar, o Léo Silva está consciente de que sua carreira está por pouco tempo para ser encerrada, mas é a presença dele, jogador campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, capitão do time, e ele tem uma presença marcante de ascendência sobre os demais companheiros. Ele é mais importante também por esse aspecto. Mas, ô Cláudio Rezende, antes que você prossiga aí com as informações do Atlético, veja bem, a Itatiaia faz questão absoluta de, primeiro, manter a sua credibilidade e, em segundo lugar, dar a notícia certa. A primeira informação que chegou quando o Atlético estava finalizando os entendimentos para trazer o reforço do Chelsea, o Natan, é que o empréstimo era de graça e que o passe não estava fixado. E foi essa a informação que passamos. Depois veio uma informação passada pelo Alexandre Galo que o passe estava fixado. E como sempre, o Atlético não gosta de revelar os números. Para não ficar na dúvida, nós fizemos um contato com o empresário, o Juliano Bertolucci, quem fez a negociação com o Chelsea. Aliás, o Natan é jogador do Chelsea há muitos anos, nunca fez uma partida pelo Chelsea. Sim. Sempre foi emprestado. Então, a informação do Juliano Bertolucci: o empréstimo é de graça até junho do ano que vem, mas o passe está fixado. Na última hora, o Chelsea fez incluir esta cláusula em 6,5 milhões de euros. Custará o Natan se o Atlético quiser ficar com ele após o empréstimo. E esse valor é de 80% do passe dele. 20% ficam lá com os empresários ou com o Chelsea. Essa é a informação do Juliano Bertolucci. Agora eu vou dizer o seguinte: toda hora aqui na Itatiaia nós estamos dizendo o seguinte, que o Flamengo vendeu esse, vendeu aquele, o São Paulo vendeu, o Corinthians vendeu, e são divulgados os valores, quanto custou, ou foi empréstimo, passe definitivo. Aqui parece que é segredo de Fátima, não pode dar o valor da transação. Gente, que bobagem é essa? Nós não estamos com censura de imprensa, nós não estamos vivendo ditadura. O Atlético não tem CPI, o Atlético não tem dinheiro bloqueado nesse momento. Para que tanta vontade de esconder a informação? Já não bastam mais os treinos fechados, os times não estão revelando mais a lista dos que vão para concentração. Você fica olhando no embarque do aeroporto, quem tá lá, quem não tá lá, é um negócio que para mim não ganha jogo, né? Se tivesse ganhando o jogo, o Atlético não tava tomando gol aí nos acréscimos de cada partida. Isso aí não adianta esconder, porque num determinado momento você tem que botar o time em campo, e aí vai aparecer a escalação do time. E outra coisa, os clubes são obrigados hoje a apresentarem balanços financeiros. Primeiro, o Conselho Deliberativo recebe da diretoria do clube a previsão de gastos para o ano, receita, despesa. E depois, no final de cada exercício, é apresentado o balanço. O balanço do Atlético e Cruzeiro tem sido negativo esses anos recentes. Então isso não adianta esconder, isso é obrigatório. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, quanto que o shopping paga o Atlético, quanto que vai ser isso, quanto vai ser aquilo. Só está existindo isso atualmente em Belo Horizonte. O Real Madrid, o Chelsea, o Barcelona, todos os times, CBF, quanto vai pagar de bicho, quanto não vai. Esse esconde, prejudica, primeiro, a informação que recebe o torcedor. Ele gosta de saber, ele tem direito de saber, porque o clube é uma entidade pública
Ele não pertence à diretoria de A ou de B. O torcedor tem esse direito de saber. Assim como ele tem que saber, ele tem o eleitor, o brasileiro, ele tem o direito de saber quanto o Brasil já arrecadou de impostos esse ano, quanto ganha um ministro, quanto ganha um desembargador, quanto ganha um deputado, qual é a verba que chegou. Tem notícia boa agora para a torcida do Galo, Pansieri, tá acompanhando ali, foi nos pênaltis hoje, hein? Foi nos pênaltis e o Júnior Alá Vitor, ele fez 2 defesas de pênaltis, conseguiu pegar 2 pênaltis do Santos, 4-2 a classificação. O Atlético está classificado, os gols do Galo marcados por Neto, Rubens, Guilherme e Lima. O Galinho está na semifinal da Taça BH Sub-17, vai pegar agora o vencedor de São Paulo ou Atlético Paranaense. Tem essa partida amanhã no Sesc Venda Nova às 2h da tarde, Cláudio. Hoje no Sub-20 o Atlético perdeu lá em Recife para o Sport por 2-1 no Campeonato Brasileiro. O reencontro com o Paraná Clube pelo Campeonato Brasileiro faz 11 anos que os times não se enfrentam. O Paraná ficou muito fora aí, muito tempo fora da elite do futebol brasileiro. A última partida pelo Campeonato Brasileiro foi em 2007, 0-0 jogando em Belo Horizonte. Mas eles se enfrentaram na Copa da Primeira Liga. Foi recentemente, né? Em 2017, 1-0 no outro, foi o jogo único. Mata-mata, o gol foi do Elias. Elias que estará em campo hoje. O Atlético acabou passando naquela oportunidade. E esse Paraná Clube, o Rogério Micali está de volta a Belo Horizonte, agora do outro lado, né, Thiago Reis? Do lado do Paraná Clube. Deixou saudades? Eu acho que não, né? 6 Pelo horas. menos no profissional não deixou, né? Ele trabalhou na base. No Galo, Micali micou. Resumiu. 6h27. No Paraná Clube tá tentando desmicar, digamos assim.